Na animação colorida, sequência de imagens da fauna. Um macaco, uma revoada de pássaros de penas brancas. Uma aranha preta de pernas longas. Um elefante azul. Ministério da Cultura apresenta Contos Encantos de Brincar. Sede do Boi Floresta, São Luís do Maranhão. Foco na cabeça do Boi Floresta. Tem cabeça preta com miçangas peroladas e douradas e plumas brancas. E entre os chifres, uma flâmula feita de canutilhos amarelos e verdes. Eu bato no peito e digo... Ela é negra, tem cabelos crespos, descoloridos nas pontas. Usa turbante azul safira e vestido vermelho. Está sentada ao lado de um homem branco que usa chapéu, óculos de grau, camisa azul claro e bermuda cinza listrada. A nossa floresta é show. Eu bato no peito. Ao fundo da sala, o Boi Floresta. Um oratório grande com imagens e ao lado dela, um congá. Gente, olha, aqui Nadir Cruz, coordenadora do Bumba Meu Boi da Floresta, do mestre Apolônio. É isso? É isso. Uma grande mulher, uma grande rainha aqui dessa comunidade quilombola, né? Da Floresta e Liberdade. Eu sou Itaércio Rocha e falo aqui pelo projeto Contos Encanto de Brincar. Sou arte educador, artista, e a gente vai conversar aqui sobre a relação, né, dessa questão da cultura, das culturas populares e a educação, né? A educação formal, a educação informal. E a gente está aqui nessa sede do Boi da Floresta, que é maravilhosa, e que eu já fico aqui de cara dizendo para vocês, tem alguma comunidade assim, tem alguma entidade na sua cidade, no seu bairro, vá lá, visite, converse com mais velhos, com os mais velhos de lá, para a gente, e os mais novos, né, e as coordenações e tudo, para entender como se processa isso, das culturas populares, como se produz. E eu acho que já vou conversar aqui com o Nadir. Eu vou querer saber, Nadir, como é que é, o que você faz aqui, né? Qual é a sua função aqui no Boi da Floresta e como é que você trabalha com isso aqui? Bom, nós somos uma instituição cultural sem fins lucrativos, né? Nosso Bumba Meu Boi hoje está com 120 pessoas, 120 componentes, né? E é uma estrutura, digamos assim, um pouco complexa, mas ao mesmo tempo muito prazerosa de trabalhar, né? Nós trabalhamos todas as faixas etárias e o Bumba Meu Boi, ele tem várias frentes de trabalho. Ele tem o espetáculo, a dança, as apresentações, ele tem um ciclo vital que é cumprido durante o ano, né, que vai dos ensaios, batizado e morte do boi. E tem a parte religiosa, que são os rituais, né? E a parte social também. Tem a parte de economia criativa, né, geração de trabalho e renda, educação. Quer dizer, são várias coisas que o boi faz durante o ano. E como é que se dá essa questão da educação, por exemplo, né? Como é que vocês estão trabalhando com escolas, as escolas vêm aqui, vocês vão às escolas, e também como é que se dá essa formação do próprio brincante aqui dentro, né? Da formação interna, mas a gente pode ir conversando sobre isso. Certo. As escolas, elas estão no entorno do barracão, então fica muito mais fácil trazer os alunos no barracão, né? Quando a professora está trabalhando na sua grade curricular o assunto cultura popular, e eles aprendem lá a teoria e vêm aqui no barracão ver a prática. Para nós é muito importante, porque esse contato mostra que a cultura popular ela não está separada da educação. E é muito importante, porque dentro do barracão nós conseguimos passar, através dos brincantes de mais idade, os ofícios do Bumba Meu Boi. Por exemplo, aqui o aluno tem contato com como se cobre um pandeiro. O pandeiro é um instrumento utilizado no Bumba Meu Boi, né, para trazer uma sonoridade. Como é que coloca o couro, né? Como coloca o couro, de que é feito, a base é de madeira, né? Então ele vai aprender que aquele pandeiro precisa ir na fogueira para poder adquirir a sonoridade ideal.
os tipos e tamanhos de pandeiro. Então, são essas especificidades do Bumba Meu Boi que vai sendo repassado também de forma gradativa para os alunos que aqui vêm no nosso barracão. As crianças que são do Bumba Meu Boi, elas já vão aprendendo isso no dia a dia. E o melhor de tudo é quando a criança que é do Bumba Meu Boi está lá na escola, porque ele já vai com essa informação complementando, né, ali o conhecimento junto com os professores também. Eu estive aqui na sede da Floresta, né, fazendo oficina de bordado, que ele também, o Boi, ele abre também suas oficinas e seus saberes para a comunidade. De vez em quando abre, né, oficinas de dança de casumbá, dos personagens do Boi daqui também, e também do bordado. Eu tive a honra de participar de uma oficina de bordados aqui com os bordadores e bordadeiras. Detalhe, né, dos bordados coloridos nas roupas e chapéus. Posso garantir para vocês que foi, sim, uma experiência muito especial, né? Que é você trocar, você não troca só com um professor. Na verdade, todo mundo domina um pouco dessa arte, da artesania, e vem trocar contigo. Então, assim, essa coisa de ir também às sedes dos brinquedos, das brincadeiras, né, e dos grupamentos de culturas populares, pode também te possibilitar isso, essas trocas, né, esses conhecimentos todos, né? E porque vocês não trabalham só com escola, né? Tem também um trabalho de educação não formal, que são essas oficinas. Como é que vocês produzem essas oficinas? Como é que... As oficinas, elas são pensadas lá no plano, né, no planejamento, lá em janeiro. Então, no nosso planejamento anual, nós vamos incluindo aquilo que a gente quer fazer durante o ano. E ali nós vamos seguindo aquele calendário. O que dá para fazer, se faz. O que não dá, a gente vai passando por cima dessa etapa e faz a outra. Né? Mas as oficinas são pensadas principalmente para o saber fazer, né? Para o ofício do Bumba Meu Boi. Por quê? Porque o objetivo principal é a continuidade. Então, nós precisamos ter continuidade no aprendizado do bordado, nós precisamos ter continuidade no toque, na cantoria, na dança dos personagens, que, por incrível que pareça, mas cada personagem tem a sua dança no Bumba Meu Boi. Cada um dança de um jeito. Tem a sua forma de se vestir, né? De se apresentar, de evoluir do espaço, né? Exatamente. É legal você falar dessa coisa do planejamento anual, né? Porque tem uma das coisas que sempre se fala sobre culturas populares e que eu fico batendo nessa tecla, que é aquela coisa, porque é uma cultura espontânea, como se não tivesse intervenção humana. Entende? Como se a coisa acontecesse assim do nada. Você estala um dedo e faz um boi acontecer. E aí o que Nadir está falando para a gente aqui é exatamente isso, né? Tem planejamento anual, tem etapas a serem cumpridas, tem aprendizagem a ser trocada, a ser executada, a ser divulgada, né? Não só para o pessoal do boi, mas para o pessoal da comunidade, que é importante que a escola saiba o que vocês estão fazendo, né? Sim. E é importante que vocês saibam o que a escola está fazendo, de como é que está tratando disso. Mas essa questão, queria focar nessa coisa do espontâneo. Que quando a gente dá uma aula, quando a gente dá uma oficina sobre culturas populares, tem sempre essa discussão de que você aprende do nada. Do nada. É uma coisa que está no sangue ou uma coisa que vem de família. Né? Porque nós temos que ter muito cuidado, aqui a gente tem bastante cuidado com o ciclo vital do boi. Tem alguns rituais do boi durante o ano que não podem ser... ter outras atividades ali que interrompam. Né? Então tem que ser cumprido. Por isso que tem que ter o planejamento, para a gente saber, dia do batizado, dia do batizado não pode ter oficina, porque vai interferir já em um calendário fixo, que é o batizado do boi, que é um momento ápice assim, da vida do Bumba Meu Boi. É quando a gente está ali movimentando a crença, a devoção, a fé do brincante. Porque o Bumba Meu Boi, ele não é só
espetáculo, não é só entretenimento, ele tem a parte religiosa e é uma coisa assim, muito delicada, né? Então, por isso que há essa necessidade de se trabalhar. E esse espontâneo, ele vem muito da presença, por exemplo, de uma pessoa que vem e convive diariamente no barracão. Então, gradativamente, espontaneamente, ele vai absorvendo aquelas informações. É diferente da informação que se passa através das oficinas. Porque, aliás, as oficinas são gotas de informação, né? São gotinhas. Você falou da vivência como ludicidade, né? Agora entrando já na coisa da infância. Como é que vocês trabalham aqui com a infância e com a adolescência, né? Com o infanto-juvenil dentro da estrutura do BOI? Sim. A presença das crianças e dos adolescentes, como é que se dá isso? Aqui nós trabalhamos com crianças da faixa etária. Elas chegam no BOI, às vezes são brincantes do BOI, vêm com os pais ou não, ou é do vizinho, o vizinho vem trazer e vai para o BOI. Ele confia que aquela criança vai com a gente. E aí ele chega no barracão, é a primeira oficina, é a oficina de ludicidade. Então eles chegam pequeninos, eles vão conhecer, saber o que é um tambor, né? Tudo através da ludicidade, saber o que é, diferenciar o que é um canutilho de uma miçanga, saber o que é um pandeiro, o que é um cazumba dentro do BOI. Tudo isso é aprendido através da ludicidade. É uma oficina nesse espaço aqui onde nós estamos. Aqui acontece, a gente coloca os tapetes e tal, os brinquedinhos, e eles vão aprendendo isso. Que lindo. Quem ministra essa oficina? É geralmente uma brincante do BOI, porque é aquela pessoa que ele já tem aquela afinidade, já conhece, é da comunidade, e ela tem a formação em pedagogia, é uma pedagoga e é índia do BOI. Então, ali ela se dispõe, né, naquele horário, a trabalhar essa criançada e, claro, ela já conhece o que é o BOI e vai passar essas informações para eles. Tudo através de pintura, de dancinha, de brinquedinho, brinquedos pedagógicos, livrinhos, livros infantis, né? Ótimo. Músicas. Então, é a primeira fase. Vem a segunda fase, isso vai até de 5 até 7 anos, 8 anos, por aí assim. De 8 até 12, 15 anos, eles vão para o toque, para a oficina de tocar ou de dançar. Quando é para tocar, eles vão com o professor Josenilson, que é percussionista do BOI. Ele já entende da percussão, é um professor, brinca no BOI. A gente diz aqui, brinca no BOI, né? Mas faz parte do BOI. E quando é a dança, eles vão com a Taliene ou a Carol. São as duas professoras, né? A Taliene tem formação em dança e agora está no mestrado de arte cênica também, né? Na Unirio. Na Unirio, sim. Isso eu falo com muito orgulho, assim, porque é uma coisa que sai do barracão para fora. Ela não estudou primeiro para poder brincar o BOI. Primeiro ela brincou o BOI para depois estudar. É o que aconteceu comigo também. Então, ela vai orientar esses jovens pré-adolescentes na dança do Bumba Meu Boi. Mais precisamente nos 5 sotaques, as danças dos 5 sotaques, mas a gente dá ênfase no nosso, porque nós queremos também fortalecer o nosso sotaque, o nosso estilo. Quando a Nadir está falando dos 5 sotaques, aqui na ilha de São Luís, né, principalmente assim, falando, porque no Maranhão inteiro a coisa fica mais complexa, a gente trata mais ou menos de 5 sotaques, né? Sim. Tá me ajudando aí, Nadir. Sim. É o da Baixada, que é o BOI, né, que é onde a gente está aqui, que são brincantes que vieram da Baixada Maranhense e aqui criaram uma forma de brincar que hoje a gente reconhece como BOI da Baixada, que toca diferente, que tem a figura do cazumbá como um diferencial, assim, eu diria, Sim. em relação aos outros bois. Aí tem o boi de orquestra,
que vem realmente, geralmente, da região do Munim, que trabalha com orquestra, tocam, né, a boi é acompanhado por metais e banjo. Tem o boi da ilha, que a gente chama boi da ilha, boi de matraca, onde o firme, na verdade, é o toque da matraca, né? E apesar de ter o onça e o pandeirão tem todos, praticamente, menos no de orquestra, que a orquestra tem um zabumbão. E aí tem o boi de zabumba, que dizem ser, na verdade, né, alguns estudiosos garantem que seja a origem, parece que de todos os outros bois. São acompanhados, boi de zabumba, porque são acompanhados por zabumbas grandes e que têm uma percussão muito, muito definida. E os tambores e os pandeirões, os pandeiros são pequenininhos, né? São pandeirinhos. E o costa de mão, que já são com elementos de nylon, né? E que eles tocam percutindo com a costa das mãos, né? Esses bois. São esses sotaques que a Nadir está falando aqui. Exatamente. E a ênfase é no nosso sotaque, né? Por conta do fortalecimento e porque também nós estamos em uma comunidade que é oriunda da Baixada, né? Hoje nós somos quilombo urbano e a maioria das pessoas, além de se autodeclararem Imagens pretas, da Baixada. Elas são oriundas de municípios da Baixada, tanto ocidental quanto a Baixada Oriental. Que maravilha! E Nadir, você falou de livros. Como é que é essa relação com a literatura aqui, com o livro aqui na floresta? Nós fomentamos a leitura. Por quê? Porque nós entendemos que um ser humano precisa, além da instrução, né? Precisa ler, precisa conhecer. E é através dos livros que se conhece direitos e deveres, né? Então, os livros eles já entram nas nossas oficinas desde a primeira. Né? Os livros infantis com a história dos personagens, dos principais personagens, tudo que a gente encontra que faz com que o aluno aguce a vontade de conhecer mais, é através dos livros, né? Então, já na terceira oficina, já entra o fomento à leitura para aquelas publicações que falam de determinados saber. Por exemplo, nós temos o livro que foi produzido pelo IFAM, se não me engano, que fala da confecção, da produção da careta do cazumba. Gisele Ferreira, brincante do Boi Floresta. Eu digo cazumba, mas pode ser cazumbá. As duas palavras estão corretamente. Ela veste a máscara colorida. Então, ali, através do livro, ele vai conhecer... E quebra o quadril. E perceber a notoriedade que é o personagem, até mesmo para criar autoestima. Se ele vai ser cazumba, ele não vai ter vergonha de ser um cazumba, né? Ele vai conhecer aquele personagem, ele vai gostar daquele personagem e dali ele vai poder passar mais tarde para novas gerações, né? E essa produção aí que era, né, na verdade, eu queria perguntar assim, dessa coisa da produção de livros para a infância e para a adolescência, né, sobre culturas populares, né? Qual é a importância disso e na verdade, aqui tem uma biblioteca, tá? É uma biblioteca do Boi da Floresta, que é honesta, que é simples, mas é uma biblioteca, e é bom que se diga isso. Quando ela fala de livros, ela está falando exatamente porque eles têm esse trabalho de realmente ter, né, e de cuidar, né, do livro. E sobre os livros infantis sobre cultura popular. Sim. Como é que está isso? E com relação aos livros, é aberto para a comunidade. Então, os nossos livros, eles são emprestados. Veja bem, a professora levanta a pesquisa lá em sala de aula, porque as escolas estão aqui próximo. Então, ela levanta a pesquisa, o aluno vem aqui na nossa biblioteca,
pega emprestado o livro, leva para pesquisar em casa. E ele tem 3 dias para devolver. É tudo gratuito. Se ele não devolve, cada dia que passou a mais, aí ele vai pagar. Certo. Aí ele paga pelo... aí ele paga, né? Mas a pesquisa, ele leva o livro, ele vai ler. Por quê? Porque quando o livro chega na família, de repente ele quer ler para a mãe, para a avó, para o pai, para a tia. Olha, olha aqui como é feito determinada coisa do boi ou de qualquer outro, né? Outra coisa também que nós trabalhamos é a leitura dos resultados dos projetos. Por exemplo, tese de monografia de um curso de estética que falou da indumentária do tambor de crioula. É bom falar porque aqui na floresta, além do boi, tem o tambor de crioula, né? Sim. Então, nós vamos ler parte daquele trabalho que está falando da nossa vida. Né? Nós vamos... E, às vezes, a gente convida o pesquisador, ele vem, fala um pouquinho, vê o que ele... né? O que ele escreveu ali, se ele botou coisa... Às vezes... coloca algumas coisas que não condizem com... Né? E aí a gente já lembra ele que aquilo tem que ser refeito e tal. Então, essa parte da leitura, ela vai para vários setores. Desde essa pesquisa acadêmica até a ludicidade. Isso, né? Isso. E mais, a gente também trabalha alguns autores maranhenses. Né? Por exemplo, recentemente nós tivemos no Festival de Literatura em Paraty, no Rio de Janeiro, e a homenageada foi Maria Firmina dos Reis. Confesso a vocês que nós não sabíamos a fundo a vida de Maria Firmina dos Reis. Então foi preciso fazer um trabalho de pesquisa dentro do boi. Nós reunimos primeiro com as pessoas que foram para a viagem. E aqui nesse espaço nós pedimos que cada um trouxesse uma pesquisa sobre Maria Firmina dos Reis. E como nós viajamos de ônibus, então fomos estudando maravilhosamente, aprendemos direitinho quem foi Maria Firmina dos Reis, qual foi a principal obra dela, onde ela morava, o que ela fazia, quem era ela. Então, assim, uma forma de estudar bem inusitada, né? Que foi no ônibus, mas atingiu o principal objetivo. Tanto que, quando chegou lá, teve até toada com Maria Firmina dos Reis. Já se transformou em toada. Já se transformou em toada. Então... Isso é uma coisa muito legal, essa coisa da produção da toada, né? Porque eu estou falando assim desse projeto O Encanto de Brincar, né? Que aconteceu já há muito tempo atrás. A gente trabalhou a partir eu trabalhei a partir da ideia de formar autos, né? Autos populares, dos autos populares. Então, era criar histórias dentro do ambiente, por exemplo, de uma comunidade hospitalar, que era do Pequeno Príncipe, Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, e que aí cada um ia trazendo uma colaboração. A gente estudou sobre os autos populares, tanto das histórias dos bumba-bois, das congadas, das quadrilhas, dos cocos e dos fandangos. E a gente foi aprendendo isso e transformando isso em toadas, em histórias. Em histórias. Criamos uma história com esses princípios de nascer, morrer, nascer de novo, perder, recuperar, criminalizar e perdoar, solidariedade, comunidade. E então, a partir desse princípio, a gente criou histórias, e dessas histórias a gente criou canções. Essas canções foram para um espetáculo, esse alto, essas histórias, e agora estão se transformando num livro, que eu, com certeza, já vai fazer parte também da biblioteca do Boi da Floresta, olha só. E olha que maravilha, a cultura popular, a arte em prol da saúde, né? Isso é maravilhoso. Eu fico assim encantada com as histórias, né? Eu até gostaria de saber também, Itaécio, como era a receptividade das crianças no hospital quando
você levava a arte para elas? É sempre uma emoção muito grande, né? A gente aprende muito, né? Na verdade, a gente se cura de muita coisa, né? Mas, assim, o mais importante era perceber que aquele momento de fragilidade da família, da criança ou do adolescente, era um momento que, nesse momento, é necessário a arte. Sim. Nesse momento também é necessário a cultura, nesse momento também é necessário a educação. E assim, a gente sempre trabalhou com essa coisa da ludicidade, mas o foco da gente era a informação mesmo, a troca de informação. E porque esse hospital é um hospital de referência, então ele recebe crianças de todo o Brasil. De todo o Brasil. Então, era muito legal de vez em quando encontrar uma mãe que cantava uma música, porque a gente perguntava, que música que você conhece? Que manifestação você conhece? Então, assim, uma pessoa do Amapá que cantou uma música, que aí depois a gente repassou para todo mundo e a gente acabou levando aquilo para o espetáculo. Então, não só a alegria, o afeto, mas também a memória. E a autoestima de saber que aquilo daquela comunidade, que era coisa específica, daquela infância lá no Amapá, ou lá no Acre, ou lá no Rio Grande do Sul, aquilo lá daquela aldeiazinha, lá daquela vilinha, tinha uma importância para todo mundo e virava canção para todo mundo cantar. Olha que lindo. E a outra coisa era esse grau de solidariedade que ia gerando na comunidade. Que assim... tinha umas histórias que a gente começava a contar aqui, começava a inventar aqui. Aí eram sessões pequenas, de 1 hora, meia hora e tal. Aí parava ali. No dia seguinte a gente levava num ambulatório, num quarto, e lá a gente falou, olha, lá começaram a contar uma história assim, 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 que continuidade você daria para esse personagem ou para essa situação? Então isso tudo ia gerando essa comunicação, esse intercâmbio entre essas pessoas diferentes, para a gente criar coletivamente, a canção criada coletivamente, a história criada coletivamente, a brincadeira executada coletivamente, como acontece no boi. Então a satisfação não é uma satisfação individual só, né? Tem essa coisa do prazer individual de estar criando, mas principalmente você se perceber no conjunto. No conjunto. Né? Dessas coisas que a gente acompanha aqui. O prazer que o adolescente tem de estar abordando com todos os adultos do boi e de fora do boi. Sim. Né? Dele se sentir nessa importância de estar fazendo parte daquilo. Essa criança, né, ou essa menina, né, uma jovem que é índia aqui no boi da floresta, e que dança de índia, brinca de índia no boi da floresta, e na escola vai levar sua indumentária porque vai ter esse assunto lá. Sim. Então essa coisa de pertencimento, né? De autoestima, esse intercâmbio, né? Nossa, muito bom. De conhecimentos, é muito legal, muito. Fora que a arte ameniza, né? As dores. Ameniza, cura, as dores, cura. É verdade. Cura. Nadir, me diz uma coisa. Como é que é o processo de criação aqui no Boi da Floresta? Né? Dessa coisa das preparações. Como é que isso acontece? Sim. Esse é outro fato. Talvez fosse legal eu te, né? Assim, como é que é a coisa do bordado, por exemplo, né? Sim. Como é que se dá isso? As criações, né? As criações. Bom, toda criação aqui no Bumba Meu Boi, quer dizer, não é uma coisa que eu inventei. A nossa instituição, o nosso boi já tem 51 anos de idade. Né? Então eu cheguei e já encontrei. Né? O que eu faço atualmente? Eu só formato, né? Trago para os dias atuais o que já era feito. Né? Então, toda criação dentro do Boi da Floresta, ela é coletiva. Desde o couro do boi. Por exemplo, para abordar o couro do boi, antes nós conversamos entre nós. Não é uma conversa formal. Vamos sentar para falar do couro do boi. Não, não é isso. Vai, durante o ano as conversas vão... Isso, as conversas vão rolando. Mas o que a gente vai fazer no couro do boi esse ano, gente?
que é que vocês acham? Alguém diz, eu acho que a gente devia homenagear São José de Ribamar, uma cidadezinha aqui do... Né? Onde eu me criei. Exatamente, linda, cidade balneária. Ou então vamos bordar Nossa Senhora, em homenagem à visita de Nossa Senhora Aparecida aqui na ilha. Alguém tem sempre uma ideia. E a gente vai juntando essas ideias, e aí a gente chama o desenhista, que é o Marcos, né? Ele vem, passa essas ideias para o papel, e daí, depois delas estarem no papel, aí a gente coloca no formato do corpo do boi, né? Faz o recorte do tecido e leva para o bastidor. Então, ali é uma outra tarefa também coletiva, que é pintar aquele desenho, definir as cores, quem vai fazer, quantas mãos vão trabalhar, vão trabalhar, e aí já vai entrar uma outra fase, que é uma das últimas oficinas que nós temos, se tratando de faixa etária, que é a geração de trabalho e renda. Porque quem está abordando o couro do boi, ele já tem uma capacitação, ele já está no nível elevado de bordado, e daí ele vai, ali já começa a ser visto aquilo como um profissionalismo. Então ele já é um artesão, e ali ele vai definir quantas horas ele vai trabalhar, porque tem um prazo de entrega. Enquanto a gente está numa peça menor, não tem um prazo fechado para entrega. Mas a partir do momento que ele vai trabalhar o couro do boi... Para o batizado tem que estar prontinho. Prontíssimo. Porque não é só... terminou de bordar, bota no lombo do boi. Não. Tem todo um processo ali para... De montar, né? Montar, né? Tem que fazer os rituais também para o recebimento do couro do boi. Então, assim, tem toda uma cultura, um sincretismo ao redor da peça principal, que é o couro do boi. E aí envolve história, memória, coletividade, envolve trabalho, geração de renda, envolve... Quando você fala de geração de renda, é porque também aqui já se borda para fora também, né? Sim. E o couro do boi, ele é incorporado como uma peça de alta qualidade. Então, ela puxa um recurso financeiro para os artesãos. Porque são muitas horas de dedicação. Bordar, por exemplo, um couro de boi, uma só pessoa trabalhando 8 horas por dia, ele vai trabalhar 3 meses. Então, 3 meses de dedicação... Quase que exclusiva, né? Dedicação exclusiva. Precisa de uma remuneração. E aí ele consegue ver... a partir daí nós conseguimos mostrar para ele que esse ofício é um trabalho, né? Que ele tem que se aprimorar, tem que... aí já entra outra parte das oficinas, que é o empreendedorismo, né? As oficinas de precificação, custos, né? Trabalhar uma planilha financeira para poder dar conta dos trabalhos internos, que ele está ali, contratado para fazer. Trabalho interno para o próprio boi, né? Para o próprio boi. Couro, os bordados dos vestimentos das índias. E para fora, que nós trabalhamos sob encomenda, né? Então, ele já vai ali se organizar profissionalmente para trabalhar para fora, que é um novo ganho, um novo formato de fazer renda. Né? E uma curiosidade que eu tenho também, essa coisa da cantoria. Como é que se forma um cantador aqui? Né? Eu acho que na coisa da música, de uma forma geral, mas como é que é essa coisa do cantador? Porque é uma coisa mais específica, né? Aqui, quando eu cheguei aqui em 78, Mestre Apolônio fazia o receptivo de novas pessoas que já brincavam no boi, né?
Por exemplo, aqui não entra, por exemplo, uma pessoa, eu vou pro boi, eu vou só cantar. Eu vou só ser o cantador do boi. Ele tá lá fora, não faz nadinha, aí ele vem para dentro do boi só para cantar. Não. Ele entra no boi, ele vai fazer outras atividades, por exemplo, ele entra como batuqueiro. E um dia qualquer ele solta a voz aqui. Alguém ouve, nossa, ele canta bem, né? Tem a voz boa. Aí sim, aí já vai ser cooptado para cantoria. E aí quando os mestres, né, Felipe Pezinho, de 83 anos, Gilberto, Anastácio, de 70 e poucos, seu Antônio João, que a gente chama Antônio Papudo, né, que é quase 80 também, quando eles se reúnem, que de vez em quando eles se reúnem, então essa pessoa já é convidado para vir. E aí ele já vai mostrar os dotes dele. A partir dali, pronto, ele já engajou na cantoria. Ele só vai aprimorar, lapidar. Junto com os mais velhos. Junto com os mais velhos. E às vezes é até, independente de idade, ele pode ser um menino, né? Um pequeno cantador, como foi o caso de Darlan. Darlan entrou no boi. E aí começou na oficina de bordado, depois foi pro toque, a bordado ele não se identificou, né? Descobriu que ele não tinha nada a ver com bordado, aí foi pro toque também, passou por lá uma temporada e depois veio pra cantoria. Então, hoje é o cantador principal do boi, ele não gosta que eu diga, mas ele é um cantador mirim, porque diante dos mestres ele ainda é mirim. E eles vão caminhando. Bonita essa porque coisa eles escolhem. Vai se especializando conforme... Bonita essa coisa que você fala que não é uma especializaçãozinha por acaso, né? Ele passa pelo brincar, ele passa pelo dançar, ele passa pelo tocar, passa pelo bordar para chegar na cantoria. Que é onde ele se identifica, né? E sendo cantor, ele não está isento das outras funções, né? Não. Ele cuida também da sua vestimenta, ele continua cuidando... Né? Ele vem para dentro do barracão, por exemplo, quando ele passou pelo fazer as indumentárias, ele passou pelo confeccionar um chapéu. Então, ele sabe amarrar as penas, ele sabe colocar as fitas. Então, quando que o barracão precisa de uma mão de obra para confeccionar um chapéu de fita, ele vem para dentro do barracão e ele faz e sabe fazer. Então, ele não é só... Quem entra no Boi da Floresta não aprende só um ofício. Ele sabe fazer tudo que tem dentro do boi. Pode até não gostar. Por exemplo, eu não gosto de bordar, mas eu gosto de cantar. Olha o galo contribuindo. Tá bonito. E aí, falando do cantar, ele fala do cantar, o galo se apresenta. E assim, todos os brincantes, aqui não tem, por exemplo, um só que cuida do fazimento de todas as indumentárias. Não. É de forma coletiva. Então, quem sabe bordar o capacete da Índia, vem e faz. Quem sabe fazer o chapéu do baiante, que é o chapéu de fita, ele vem e faz. Quem sabe bordar o couro, detalhes dos bordados coloridos do boi. O pintor, que é, digamos, o miolo do boi. O boi precisa ser pintado. Quem vem pintar é ele. Não é? É ele que vem pintar. Eu acho isso de uma riqueza, né? Porque é uma coisa de formação de artistas plurais, né? Sim. De arte integrada. Eu sempre falo isso, assim, nessas oficinas, né? Dessas coisas, sempre procurar ver, né? Essa pluralidade. Essa coisa de você não estar só pintando. Se você puder, como acontecia em umas oficinas da gente, né? Quando a gente falava do boi, aí a gente fazia uma montagem de um boi de papelão. Sim. De papel, né? Porque não dava tempo de bordar. Meu desejo era que bordasse mesmo canutilho.
Até chegamos a fazer umas experiências de bordado dentro da comunidade hospitalar. Mas, no geral, a gente fazia de papel com papel de brilho, né? Papéis brilhosos qualquer, lantejoula e tal, com cola. Então, quando a gente fazia isso, era a partir de uma toada que a gente tinha inventado, uma toada que tinha sido apresentada por alguém, o que eu tinha levado aquela toada. Então, a gente cantava, fazia o brinquedo, no caso o objeto, o boizinho, ou às vezes uma máscara, ou às vezes uma coroa, ou às vezes uma lança, sim, né? uma manta, né? Uma coisa assim para cantar e acompanhar aquela canção. Então, sempre trabalhar dessa forma integrada, entende? Faz o bonequinho do boi, canta a toada do boi, conta a história do vaqueiro e depois vai dançar. E vai animar aquele boneco, né? Vai animar aquele brinquedo. Imagina esse trabalho movimentando, mexendo com as memórias afetivas de quem vivencia isso. Que coisa linda. Aquilo ali se for criança, vai para o resto da vida. Né? Você leva aquela memória afetiva da infância, daquele momento que você viveu, não é? Que, claro, estando no hospital, não é só um momento de dor, também tem um momento, né? Exato. Tem aquele momento para amenizar aquele sofrimento. É maravilhoso isso. Lindo, lindo, lindo. E nas escolas também, né? Tira daquela rigidez toda, sim, entendeu? Da coisa do aprendizado mais formal para um momento de prazer coletivo, né? Que não é o prazer só do riso. Não é o prazer só do gozo, mas é o prazer do participar, do construir, do descobrir, do edificar. Eu lembrei também que nós trabalhamos aqui a terceira idade. Olha! Nós trabalhamos. No momento, essa atividade ela tá parada por conta das máquinas, que estão um pouco obsoletas. Mas o centro de informática aqui do nosso barracão, olha, ele trabalha, inclusão. Acho fino essa floresta, amor. É inclusão digital. Por quê? Nós sentimos, porque nós somos ponto de cultura pelo Ministério, somos pontinho de leitura, pontinho de cultura, museu comunitário pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e eles pedem essas inclusões. E uma das inclusões que nós fazíamos era a inclusão digital. Que maravilha, Nadir, que maravilha mesmo, né? Essa coisa da informática e saber que a gente não está... Quando a gente trabalha com tradição, eu sempre penso isso, né? Que tradicional é tudo aquilo que permanece. O boi da floresta só é tradição porque ele se mantém. E por que ele se mantém? Ele se mantém porque ele dialoga com o que está circulando, ele dialoga com o que está acontecendo, ele dialoga com o atual. Então, tradição é exatamente isso. O antigo permanecendo através do novo, que projeta para o futuro. Então, é bem isso que eu acho que me confirma, né? Quando você fala, não, a gente está aí na era digital batalhando para incluir a comunidade também no digital, para a gente poder dar nossa continuidade. Mas eu quero agradecer muito, porque conversar com você é sempre muito gostoso, né? Eu espero que a gente possa, né, trocar mais, e quando a gente fizer o livro, quando o livro for publicado, a gente vem aqui de novo para deixar aqui para a comunidade uns exemplares e para a gente continuar essa nossa troca. Exatamente. Muito obrigado Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Cada flor é um colar, sequência de imagens da cidade. Uma sala de reboco de paredes coloridas. Casas de 2 pisos. A tela escurece e em letras brancas sobem os créditos. Apresentação: Itaércio Rocha. Convidada: Nadir Reis.
Fotografia e edição, Fábio Barros. Rolam os demais créditos. Lei de Incentivo à Cultura. Instituição beneficiada Complexo Pequeno Príncipe. Patrocínio Aldo Solar. Sideral. Deal. Artili. Crios. Boulos. Fagundes. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil. União e Reconstrução.